Amém, amém, amém. O nome da nossa série é A Resposta. A gente está na parte 3 e vale a pena você conferir as duas partes no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque a gente não perde a oportunidade de falar sobre uma visão. A resposta como uma igreja, a resposta como você, como pessoa. Resposta para quê? Porque nós acreditamos que toda igreja é uma resposta para uma cidade. Através de uma visão de Deus, toda igreja é uma resposta para uma cidade. E eu acredito que também através de uma visão de Deus, nós precisamos ser uma resposta. Uma resposta. Pessoas de visão são pessoas que se posicionam dessa forma. Não é uma cidade que nos é dada, a gente que é dada para uma cidade. Não é uma empresa que nos é dada, a gente que é dado para uma empresa. Não é um cargo que nos é dado, a gente que é dado para esse cargo e para as pessoas que estão conosco. Não é um concurso que me foi dado. Eu fui dado para ser uma bênção nesse órgão, nessa instituição. Pessoas de visão. E quando se tem uma visão, se tem desafio. Não existe como pessoas visionárias não passarem desafios. Nós, como igreja, 20 anos, nós passamos muitos desafios, a gente vai estar contando alguns deles aqui durante essa mensagem. Mas a gente tem encorajado você a ler sobre Neemias, o livro de Neemias. Então, você que está visitando, ou de repente você que não lê muita palavra de Deus, quem sabe você começar a ler sobre o livro de Neemias, uma história maravilhosa. Neemias está inserido em uma situação onde ele é resposta, onde ele é uma bênção para alcançar muita gente. O tempo de Neemias, onde ele viveu, é mais ou menos aí, mais de 100 anos depois que a Babilônia assume e leva todo o povo cativo. 70 anos eles passam como cativos, depois surge Zorobabel, e eles começam a um projeto de retorno. Esse projeto não dura muito, e depois aí a gente chega, vem a figura de Neemias, onde ele estabelece os muros. Mas a gente vai ver que os muros de Jerusalém foi um meio, o fim foi muito mais. Se Neemias, ele teve desafios quando ele recebe uma visão de Deus, nós temos nossos desafios. Quem sabe você tem um projeto de Deus no seu coração. Quem sabe você comigo, presencial, tem algo no seu coração e quem sabe se essa mensagem não é algo que vai te encorajar. Vai encorajar você a não desistir da visão que Deus colocou no seu coração. Quem sabe você que está comigo online, interno, você diz assim, será que pode acontecer comigo? Ei, tem projetos no seu coração, tem coisas no seu coração. Quem sabe essa mensagem vai encorajar você a não desistir daquilo que Deus colocou na sua vida. O que é que aconteceu com Neemias? O primeiro desafio de Neemias, ele enfrentou problemas internos. Problemas internos. Não era apenas problemas dentro de Neemias, mas internamente dentro daquele projeto. O próprio povo, nem todos entenderam o projeto que Deus colocou no coração de Neemias. Eu sei que em uma visão a gente enfrenta problemas internos. E você pensa com relação à igreja, eu e a Nenê, não apenas eu e a Nenê, mas quando a gente fala de CC Videira, nossa equipe, quantos desafios nós passamos como equipe, como pastores, como equipe CC Videira. E eu me lembro e confesso para você que nunca passou no meu coração, no coração da Neném de desistir, mas passaram muitas dúvidas no nosso coração. Será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que era para a gente estar aqui? Será que não poderia ser diferente? Será que não era outra pessoa? Será que a gente não deveria estar com outras pessoas? Será que realmente é esse tempo? Quantas dúvidas internas? Ei, gente, quantos questionamentos, quantas respostas que nós buscamos e não recebemos? Quantos desafios internos, sentimentos
crenças que precisaram ser mudadas, hábitos que precisaram ser mudados. Mas, assim como Neemias, Neemias não apenas enfrentou problemas de alma, problemas de mente, problemas de sentimento. Eu acredito que, assim como Neemias, os nossos maiores desafios é com gente que não entende a visão, gente que não entende a cultura. Por exemplo, se você pega a história de Neemias, você vai encontrar duas figuras, duas pessoas que apresentam-se como opositores, Sanbalat e Tobias. Sanbalat e Tobias. São pessoas fora do projeto de Neemias. Eles querem entrar, mas Neemias afasta. Mas interessante, Sanbalat e Tobias passa a ser oposição, não pelo fato de coisas de fora, mas gente que levava conversa para Sanbalat e Tobias. Nós temos um desafio na nossa igreja cada vez mais a alinhar aquilo que a gente acredita. Deixa eu usar esse texto aqui para você. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Diz assim: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Concordem uns com os outros no que falam, ou seja, na comunicação, na linguagem, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Eu quero chamar a atenção a 3 palavras aqui. Estão comigo, gente? Presta atenção aqui. 3 palavras nesse texto. E aí eu vou ligar e você vai entender onde a gente quer chegar. Comunicação, pensamento e parecer. Você repete comigo? Comunicação, pensamento e parecer. Mais uma vez, comunicação, pensamento e parecer. Paulo diz o seguinte: olha, nós temos um desafio. Para que não haja divisão, para que nós temos o que alcançar. Para o que Deus tem para a nossa vida. Ei, gente, nós vamos ter que ter um alinhamento daquilo que Deus deu para a gente. Nós não somos mais uma igreja pequena. Na última semana, nós tivemos, no meio dessa pandemia, e sem levar em consideração que cada link de uma pessoa que está conosco online, há uma média de 3 pessoas assistindo. Sem levar em consideração a isso, na semana passada, nós tivemos quase 15 mil pessoas participando dos nossos cultos. 15 mil pessoas. 8 campos, em 4 estados, 2 meses e meio, estamos quase na marca de quase 3 mil pessoas que decidiram por Jesus aqui nesse lugar. Nós não somos mais pequenos. Ei, gente, mas nós temos muito mais a alcançar. Muito mais a alcançar. Mas a gente vai precisar alinhar a nossa linguagem. Nós temos uma linguagem. Nós temos algo aqui que nós acreditamos. E a importância de uma linguagem. E, gente, a importância de uma linguagem dentro de casa. Se Darlan e Manu, eu posso dar esse exemplo, mas que não é que acontece isso na casa dele, mas vai dar problema se... O que é que acontece, Darlan? Se a Manu disser o seguinte: ei, vai tomar banho. E aí o Darlan diz assim: não vai agora não. Os dois querem que a filha tome banho. Mas por causa de uma linguagem, um diz assim, é agora, o outro diz, agora não, vai dar confusão. A mãe e a avó. A mãe diz assim, ei filha, você tem que estudar agora. A avó diz assim, não, deixa ela aqui comigo, depois ela vai. Tem gente rindo, dizendo assim, ai pastor, fala. Linguagem, gente. O projeto da Torre de Babel, sabe por que o projeto da Torre de Babel foi à falência? Não porque eles começaram a brigar. Mas a Bíblia diz assim, olha, Deus disse assim, eles são um e têm a mesma linguagem, por causa disso não vai dar problema. O que é que Deus muda? Deus muda o que, gente? A
linguagem. E o projeto da Torre de Babel foi a falência porque linguagem diferente. Ok, o que é que a gente precisa alinhar aqui? Nós temos uma linguagem, gente. A gente precisa alinhar a linguagem. A cultura da nossa igreja é respeitar pessoas. A cultura da nossa igreja não é acusar as pessoas. A cultura da nossa igreja não é apontar o defeito das pessoas. A cultura da nossa igreja não é levantar pecado das pessoas. A cultura da nossa igreja é respeitar que o Espírito Santo tem o poder de transformar. E a gente vai respeitar a estação de cada um. A nossa cultura, você não escutou nenhuma vez aqui de cima do púlpito da minha vida, dos nossos pastores, da nossa liderança, apontar pecado. A nossa cultura é amar as pessoas e saber que as pessoas, elas precisam ser recebidas aqui. O que elas fazem, eu não me importo. Eu vou amar, eu vou orar por essas pessoas, mas eu me importo de apresentar Jesus. Eu me importo de apresentar o Espírito Santo. Eu me importo de levá-las a conhecer a palavra de Deus. E Deus vai fazer no momento que Ele quer fazer e no momento que a pessoa abre o coração. Essa é a nossa cultura e nós não podemos abrir mão. Deixa haver crítica, deixa falar, deixa dizer. Podem falar que a nossa igreja é uma igreja que entra todo mundo faz o que quer, tem problema nenhum, mas aqui dentro a gente vai orar para que o Espírito Santo transforme essas pessoas. Essa é a nossa cultura. Nós temos uma cultura, a cultura de que a gente, é a palavra de Deus que tem poder. É a palavra de Deus que tem poder. Nós temos uma cultura, uma linguagem, a linguagem do relacionamento. A linguagem do relacionamento. A gente entende que uma igreja é quando nós nos relacionamos. GC, grupo de crescimento, não é uma ferramenta. Grupo de crescimento é um princípio bíblico. E eu e você, a gente precisa ter essa linguagem. A linguagem do relacionamento através de pequenos grupos. Essa é a nossa linguagem. Não, assim, tem pequeno grupo, mas eu prefiro me reunir em um churrasco, eu prefiro me reunir em reunião de oração, eu prefiro me reunir e chamar minha turma para a gente fazer um trabalho ali fora. Ei, churrasco é maravilhoso, reunião de oração é maravilhosa, fazer alguns trabalhos específicos é maravilhoso, mas a cultura da nossa igreja é uma igreja forte de segunda a sábado, através de grupos de crescimento, através de relacionamento. Essa é a nossa linguagem, gente. A nossa linguagem é a linguagem de servir. Não é o quanto a igreja dá, mas é o quanto a gente dá para a igreja. Não o quanto a cidade dá para a gente, mas o quanto a gente dá para a cidade. Não é o quanto a sua empresa dá para você, é o quanto você dá para a sua empresa. A questão da generosidade. Nós temos uma linguagem, a linguagem de combater a religiosidade. As pessoas orarem por orar, as pessoas virem para a igreja por vir. Ei, a nossa linguagem é combater contra o legalismo, de impor regras. Nós não confiamos no poder da regra. A regra tem o seu valor, mas nós confiamos no poder do Espírito Santo que transforma. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa cultura. E se a gente alinhar uma comunicação, uma linguagem, aí nós vamos ter um só pensamento. A linguagem estabelece o que, gente? Pensamento. Pensamento. São pessoas diferentes, mas podem ter o mesmo pensamento. Diferentes sim, opostos jamais. Contribuir com opinião, sim. Criticar, jamais. Questionar atitude, sim, jamais duvidar do coração. Porque temos uma linguagem, precisamos ter um só pensamento.
E aí depois a gente vai compreender, tem um só parecer, um só relatório, uma só forma de definir. Ou seja, é por isso que acontece, é por isso que acontece, é por isso que acontece. Gente, os desafios de Neemias não foram desafios de fora, foram desafios internos. Mateus, registrando a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, quando Jesus afirma: a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que é que Jesus chamou a atenção? A questão não é a explosão, o problema é a implosão. Não, vocês não entenderam, não. O problema não é o que vem de fora. O problema é o que pode estar acontecendo internamente. Mas eu acredito que Deus está alinhando a nossa vida. Deus está alinhando a nossa vida. Deus está alinhando a nossa vida. Por quê? Porque nós temos uma visão e essa visão tem dado certo. Quantas pessoas têm sido abençoadas nesse lugar? Quantas pessoas estão crescendo nesse lugar? Quantas pessoas estão sendo encorajadas nesse lugar? Quantas pessoas estão tendo experiências com Deus através da igreja? Quantas pessoas têm tido um conhecimento de Jesus através da igreja? Ei, gente, nós precisamos de uma só linguagem, de um só pensamento e de um só parecer. Você pode dar glória a Deus por isso, amém, gente? Glória a Deus por isso. Neemias precisou entender que o que sempre vem antes de como. O que precisa vir antes do como. Antes do como. Eu acredito que Deus não revela o como, senão a gente ficaria doido. Não ficaria doido. Deixa eu explicar para você, é um desafio nosso. É um desafio nosso ter a tranquilidade, ter o coração confiante, ter uma alma que tem esperança e perceber o que é que Deus quer. O que é que Ele quer que eu obedeça? O que é que Ele quer de você que você confie? O que é que Ele quer de você que você busque a palavra? O que é que Ele quer de você que você aprenda a ouvir do Espírito Santo? O que é que Ele quer de você é que você esteja firme em Jesus. O que é que Ele quer? Ele quer que você ore mais. Ele quer que você o busque. Ele quer que você confie. Ele quer, é isso. O quê? Por quê? O quê? Por quê? Mas a gente tem que descansar, porque quem sabe se não é isso que tem trazido perturbação na tua vida. Você tem um projeto de Deus, você tem um sonho de Deus, Deus colocou, mas você chegou na seguinte situação: como é que Deus vai fazer? Como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Quem sabe você está vivendo uma situação onde a palavra diz, vai, e você diz, como? Como é que vai voltar? Como é que ele vai estar? Como é que vai acontecer? Como é que a gente vai expandir? Como é que vai acontecer? Se Deus tivesse me falado o como há 20 anos atrás, eu teria ficado doido. Numa igreja ali com pouca gente, se Deus dissesse o seguinte: Costa Neto, o futuro dessa igreja, você vai estar em 4 estados, 8 campos. Eu dizia assim, como? Olhando para as pessoas que estão ao meu redor, precisando de gente, desafio de levantar pessoas. Deus diz assim, um dia você vai ter, não é, a igreja, vai ser uma igreja de 3.000 voluntários. Eu dizia assim, como? Será que não foi isso que Maria passou? Maria, bem-aventurada, se alegra Maria, versão Costa Neto, com que você vai ter um filho, Jesus, o Salvador, Filho de Deus, você vai ter um filho, se alegre Maria, você é bem-aventurada, versão Costa Neto. Ficou assustada. Eu vou ter um filho, mas, vem cá, eu não sou casada. E assim, eu não quero ter relação, não tive, e não quero ter relação com meu marido, só quero depois do casamento. E como é que eu vou ficar grávida? Como vai acontecer?
Ei, e o anjo precisa dizer o como. O Espírito Santo descerá sobre você. Pode ser que você não conheça a história de Gideão. Gideão é um momento difícil ali de Israel. Deus o levanta para ser libertador de Israel. Ei, Gideão, eles estavam debaixo de uma opressão de um povo, os filisteus, e tinha outros povos. Ei, Gideão, você vai ser libertador. Se você olhar a história de Gideão, ele vai dizer, como? Não teria sido esse desafio de Moisés, como eu vou ser libertador, como eu vou ser rei, como eu vou crescer, como eu vou expandir, como eu vou passar no concurso, como eu vou abrir meu negócio, como eu vou levantar minha família, como eu vou cuidar, como. Ei, gente, desafios de quem tem visão. Não pare no como. Deus vai providenciar. Se Deus providenciou como para Maria, para Davi, para Paulo, para a minha vida, Deus vai providenciar, nós não podemos parar. Neemias foi um desafio, eu sou copeiro do rei. Era uma função importante naquela época, sim, até porque o copeiro, ele testava os alimentos do rei, testava o vinho que dava do rei. Artaxerxes já tinha um exemplo, o pai dele tinha sido envenenado. E Neemias ocupava uma função, mas era um copeiro. Como é que eu vou fazer essa construção? Como é que eu vou dizer para o rei? Como é que eu vou conseguir material? Como é que eu vou levantar? Quem sabe, hoje eu estou aqui para dizer para você, você está diante de uma situação que você não vê o como, mas eu quero declarar sobre a sua vida o como Deus vai providenciar. Não está vendo? Ei, o que é que você precisa fazer? Confiar. O que você precisa fazer? Buscar. O que você precisa fazer? Firmar os teus princípios na palavra de Deus. O que você precisa fazer? Amar Jesus. O que você precisa fazer? Ouvir o Espírito Santo. O que você precisa fazer? Ficar firme em Deus. O que você precisa fazer? Deus vai providenciar o como, porque é assim que funciona. Esse é um desafio grande. Terceiro desafio que Neemias passou é o desafio de problemas externos. Internos, gente dentro do projeto, desafio de confiar que Deus iria providenciar o como, mas também desafio de problemas externos. Deixa eu ler 2 textos. Neemias capítulo 2, verso 19. Neemias capítulo 2, verso 19. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. Deixa eu falar, Neemias capítulo 4, verso 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Furiosos. Qual o desafio externo que a gente precisa enfrentar? Dos críticos que irão criticar o nosso sacrifício. Deixa eu falar uma coisa. Escuta isso aqui é de Deus para a sua vida. Ninguém vai entender o nosso sacrifício porque não entende o nosso propósito. Ninguém vai entender o teu sacrifício, sabe por quê? Porque não entende o teu propósito. Ninguém entende o teu sacrifício de estudar 5, 6, 7 horas, porque não sabe que o teu propósito é passar no concurso. Ninguém entende o teu sacrifício de trabalhar muito, porque não sabe o teu propósito de levantar uma empresa saudável. Ninguém entende do teu sacrifício que você faz para os teus filhos, para a tua casa, porque você quer um lar
feliz. Ninguém entende o teu sacrifício. Ninguém entende o seu sacrifício e vão criticar do teu sacrifício. Isso é loucura, isso é besteira. Não, isso é exagero. Isso aí, para que isso tudo? Ninguém vai entender o nosso sacrifício. Por quê? Porque não entende o nosso propósito. Ninguém entendia o sacrifício de Neemias, porque não sabia o coração e o propósito de Neemias. Agora escuta aqui uma coisa. Estão preparados, gente? Estão preparados? Sabe por que as pessoas criticam o nosso sacrifício? Porque tem muita gente que ganha com a desgraça das pessoas. Não, vocês não ouviram, não. Ninguém entende o seu sacrifício, porque tem muita gente que ganha com a desgraça dos outros. Tem muita gente ganhando dinheiro com essa pandemia. E eles não falam, mas ele diz assim: tomara que não passe. Porque sem pandemia, tinha um negócio ali que eu não vendia, mas só por causa da pandemia, agora eu estou vendendo feito doido, eu estou botando o preço que quer, porque com essa pandemia eu estou ganhando muito mais. Com a desgraça dos outros. A gente ficou calado, né, gente? Quando Neemias restaurou o muro, o pessoal diz assim: ei, não! Porque ele sabia que Neemias não restaurou um muro. Neemias levantou um povo. Neemias restaurou intimidade. Neemias restaurou uma justiça social. Neemias restaurou. Ei, gente, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas um dia, não são minoria da minoria, mas a gente investiu R$120 mil em 3 presídios. Reformamos todos os 3, colocamos ar-condicionado, som de melhor qualidade, TV da melhor qualidade, internet, nós fizemos tudo. R$120 mil empurrado com esse povo. R$120 mil dentro de presídio. Podia ter feito muito mais. Tem gente que não entende o sacrifício, porque ganha com a desgraça dos outros. Ei, gente, a gente vai investir, porque quanto mais a gente investir nesse lugar, a gente está contribuindo para a transformação da sociedade. Uma pessoa dessa que é transformada é menos uma pessoa que vai agir contra o mal. Uma pessoa dessa transformada é menos uma pessoa, e a gente vai ver não apenas uma pessoa, nós vamos ver milhares de milhares, nós vamos ver facções sendo quebradas, nós vamos ver o mal sendo atacado, o mal sendo banido, nós vamos ver famílias restauradas, nós vamos nos levantar e nós vamos investir, porque ninguém entende o nosso sacrifício, porque não entendem o nosso propósito. Não entende do nosso propósito. Vale a pena investir em jovens. Alguns colegas meus, infelizmente, de uma forma, eu entendo o coração, não concordo com as palavras. Ei, Costa Neto, vocês investem demais em jovens e adolescentes. Jovens e adolescentes jovem não dá dinheiro, adolescente não dá dinheiro, porque não trabalha. Não entende o nosso sacrifício, porque não conhece o nosso propósito. A gente não investe em jovem e adolescente para dar dinheiro. A gente investe em jovem e adolescente porque a gente crê que essa geração precisa de Jesus. Essa geração precisa entender que não precisa ir lá fora,
E aqui na igreja eles vão encontrar Jesus, e em Jesus tem propósito. Eles não precisam buscar o sexo ilícito, eles não precisam buscar alegria nas drogas, eles não precisam mudar de identidade. Eles podem viver a verdadeira identidade quando eles conhecerem Jesus Cristo. Ei, a gente faz um sacrifício por jovem adolescente, mas ninguém entende, porque não entende o nosso propósito. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você não vai desistir, porque o teu propósito é divino. Você tem uma empresa para levantar por pessoa, não é sobre você. Tem tanta gente que depende da sua empresa, e você não vai desistir. Essa empresa vai sim se levantar. Ei, ninguém entende o teu sacrifício, mas Deus vai te levantar nessa organização, Deus vai te levantar nessa instituição, Deus te vai levantar nesse governo, Deus vai levantar a sua vida. Você não vai desistir, e você vai cada vez mais se sacrificar, porque mesmo diante da crítica, você não vai desistir, porque quem não conhece propósito fala mal do sacrifício da gente. Ah, meu irmão, nós passamos por muito sacrifício, mas valeu a pena. Cada testemunho que eu escuto, cada vida que eu escuto. Hoje pela manhã, uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: pastor, o senhor sabia que tem 2 pessoas que estavam assistindo o culto online, eram internos, estavam e foram soltos, saíram da penitenciária, moram aqui na nossa comunidade, e as mães e as famílias não acreditavam que eles estavam assistindo dentro de um culto, dentro de um presídio. Eles diziam: não, nós estamos assistindo o culto. As mães diziam assim: que conversa é essa? Lá tem culto aí? Esse negócio de culto, vocês estão mentindo, vocês estão querendo me enrolar. Eu disse: não, mamãe, a CC Videira está fazendo culto online, eu estava assistindo o culto. E essas 2 pessoas estão na nossa comunidade, não participam do nosso culto porque eles têm restrição de sair, mas eles estão aqui, e um dia estavam assistindo o culto aqui, e vão começar a fazer diferença. Por quê? Porque houve um sacrifício, e ninguém que não entende, as pessoas que não entendem o nosso sacrifício, não vão criticar, porque não entendem o nosso propósito. Você não vai desistir, meu irmão. Eu cheguei hoje aqui para dizer: você não vai desistir, você não vai desistir, você não vai desistir. Você está no meio de ataque, você está no meio de uma confusão, você está no meio de situação que você olha para o lado e você diz: como é que eu vou fazer? Deus vai providenciar o como, mas Deus vai te encorajar, e você vai sair mais forte. De glória a Deus por causa disso. Glória a Deus. Neemias enfrentou o desafio de agregar pessoas à visão dele. O desafio de agregar pessoas à visão dele. Essa é a grande diferença de uma visão grande. A quantidade de pessoas que você traz para ela. Enquanto tinham 3 pessoas falando mal de Neemias, tinham centenas, milhares juntos para o projeto. A verdadeira visão é a que consegue unir as mãos. Eu acredito que foi um dos desafios que a gente enfrentou. A gente ia ali, pouca gente, e eu falo um pouquinho daqui a pouco, vou compartilhar um vídeo com vocês, eu e a Nenente falando dos nossos desafios, e eu quero deixar para o vídeo, mas uma visão, quando a gente agrega pessoas. E agregar pessoas para uma visão não é uma lógica. Não é lógica. Eu não vou ganhar você pela lógica. Aqui meu amigo Titela. Eu não vou dizer assim: eita, tu tem que investir na igreja. Tem que investir na igreja. Por quê? Porque é lógico, tu está sentado numa cadeira, tem ar-condicionado, tu está escutando a palavra, essa palavra vai ser bom para a tua vida. É lógico que tu tem que investir aqui, porque o que é que acontece na nossa família? Olha aí, a tua vida não é melhor, então pela lógica, tu tem que contribuir, tu tem que estar com a gente aqui. Mas não é a lógica. Não é a lógica, Samuel. Pela lógica, gente, pela lógica, era para todo mundo estar unido aqui. Sério aqui.
Quantas pessoas foram abençoadas? Quantas pessoas hoje têm um relacionamento com Deus? Quantas pessoas hoje têm a sua vida melhor? Quantas pessoas hoje têm um relacionamento melhor com Jesus? Quantas pessoas hoje mudaram as suas vidas através, a igreja não muda, através dessa igreja, hoje você é melhor por causa de Jesus. Levanta a sua mão e dê glória a Deus. Gente, levanta a sua mão bem alto, levanta a sua mão. Se for mentira, vai cair um raio na sua cabeça. Ei, tem gente baixando a mão, baixa não. Ei, levanta a mão, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória a Deus, dá glória. Ei, baixa agora. Deixa eu te falar uma coisa, glória a Deus. Pela lógica, você diz assim, rapaz, todo mundo envolvido. Glória a Deus, tem muita gente envolvida. Glória a Deus, tem muita gente. Ei, gente, nós vamos precisar de muito mais. A gente vai precisar de muito mais. A gente já começou a visitar alguns lugares em Mossoró. A gente já tem conversado sobre lugares na zona norte de Natal. A gente já começou a conversar sobre a possibilidade de a gente ir para Sobral. A gente já tem planos para estar em Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Campina Grande, Maceió, Aracaju, Salvador. Cada um faz uma diferença. Cada um faz uma diferença. Quando você olha na história de Neemias, ele conta, aqui em Neemias 3, 13 e 14, eu não vou ler não. 2 pessoas, com as suas famílias, constroem 500 metros de muro, colocam ferrolhos, e uma pessoa coloca a porta. Neemias celebra o feito de todos. Nunca diga que o seu tempo é pouco. Nunca diga que a sua oferta é pouco. Também, nunca diga que a sua oferta é muito. Comparado com o que Deus fez com a nossa vida, qualquer muito que a gente chama é pouco. Ei, gente, agora, já imagina se todos aqui, cada um, com o seu tempo, com o seu coração, com os seus dons, com o seu talento, cada um, com a sua alegria, com os seus recursos, cada um, Deus vai usar a gente para responder o como a gente vai, como é que a gente vai estar, como é que a gente vai fazer, Deus vai nos usar como resposta para essa sociedade. Você não pode faltar o próximo domingo. Você não pode faltar o próximo domingo. Próximo domingo a gente vai falar sobre a visão da igreja para esse ano e para os anos que virão. E Deus tem nos dado uma palavra. Vai ser rápido. Vai ser muito rápido o que Deus vai fazer através de cada um aqui. E a gente vai participar, como o Darlan falou. Ei, nós não vamos deixar para os outros fazerem, nós vamos participar. Eu digo para vocês, vai ser tão rápido que a gente vai precisar colocar cinto de segurança, porque a velocidade de Deus vai ser muito grande. E nós vamos celebrar vida salva, nós vamos celebrar uma igreja vitoriosa, a gente vai celebrar essa cultura do reino de Deus espalhada nessa sociedade, a gente vai celebrar vendo famílias sendo alcançadas, a gente vai celebrar a gente servindo em vários lugares, a gente vai celebrar o povo de Deus dentro de uma igreja, a gente vai celebrar e a gente não vai deixar passar. Eu e você, nós vamos estar inseridos. Esse é o grande desafio. Tem outros desafios que eu e a Nenê a gente conta nesse vídeo. Presta atenção e eu volto já para encerrar. Nessas histórias que a gente tem contado,
Primeiro a gente viu a igreja como uma resposta, depois nós nos colocarmos como resposta, como canais de Deus, mas no meio de uma visão existe também os desafios. E falar de desafios, eu vou começar logo, né? O desafio de a gente ter pouca gente, né? A gente começar e ter que arrumar as cadeiras, ter que varrer, ter que cantar, pregar. E quantos cultos, né? A Nenê tocava, eu cantava e depois pregava. A gente diz assim, meu Deus, essa igreja é tua. O Senhor diz que a seara é grande, tem poucas pessoas e a gente deveria pedir. E a gente começava a orar, era incrível, de 20 pessoas ali, a gente podia ter se desanimado, podia ter, né? Ter dito, mas só esse tanto. Mas assim, Deus, Ele colocou uma convicção no nosso coração tão linda que as pessoas vinham, a gente não sabia de onde vinham. E aí chegou na história das cadeiras, né? Vamos botar a cadeira vazia aqui. E quando a gente botava a cadeira vazia, vinha gente. E aí Deus foi fazendo um milagre, né? Um desafio grande da visão, né? Dessa construção que a gente chegou até aqui foi literalmente quando a gente alugou, inclusive esse espaço aqui em Fortaleza e aí a gente teve a visão de construir o nosso primeiro templo. E foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Eu vinha cedo, passava por aqui e na construção e no meio dessa confusão toda eu dizia assim, meu Deus, agora, né? Agora é a hora da gente ver se essa igreja é de Deus ou não. Agora é a hora da gente ver se Deus está aqui conosco. E, gente, o desafio que a gente passa, como a gente sai mais forte, né, Nenê? Como a gente sai mais forte, né? A gente sentiu, né? Sentiu assim, aquele amor, aquela paz. E aí a gente disse assim, a gente quer essa paz, né? Você lembra? E aí a pessoa que alugou a casa pra gente, ela disse, olha, eu quero vender. E aí, gente, outro desafio foi, porque ela esperou. E aí ela veio e disse assim, quero vender. Se vocês não comprarem agora, não vai ser mais para vocês, não. A gente já tinha nessa época, né, filho, até juntado um valor. E a gente tinha passado esse valor para ela, dando entrada. E aí eu olhava para o Costa e dizia assim, meu Deus, a mulher deu prazo para a gente dar o restante. Aí eu dizia, Costa, e ele orando, eu dizia, Costa, e aí o restante? Nenê, essa obra é de Deus. Ele bem descansado, né? E, gente, a Andréa, minha filha, nessa época ela estava nos Estados Unidos, na igreja de Father's House, que a gente ama demais, e hoje ela está lá ainda. O pastor soube que a gente estava comprando, né? E ele sentiu de Deus de fazer uma oferta na igreja, num domingo. E quando ele fez a oferta, aí ligaram para mim, né? Ligaram e disse, olha, foi levantado $20 mil. E a gente estava devendo 60 mil. E convertendo, né? Era exatamente o valor do restante da casa. E eles pediram para filmar, né? A gente disse assim, Costa, olha aqui, enviaram os 60 mil que estavam faltando para comprar a igreja. Aí ele começou a chorar, mas, gente, assim, aquilo ali trouxe ao nosso coração a certeza de que Deus tinha nos levantado, que tudo era da vontade de Deus, né? A gente viu a resposta de Deus, como a gente cresceu em todas as dificuldades e o derramar de Deus. Por exemplo, o derramar de Deus foi com relação ao voluntariado, não é? Assim, no meio de tanta dificuldade, de tantos desafios, de tanta coisa, tanto tempo a gente ter passado com pouca gente, com uma equipe pequena. E assim, a fidelidade, Deus nos amadurecer para a gente receber tantos voluntários. Então eu vejo que toda visão que Deus nos dá, nós vamos ter que passar por desafios. Deus vai depurar, Deus vai trabalhar, Deus vai amadurecer. Sempre que existe um desafio, sempre que existe uma crise, sempre que existe algo que a gente diz assim, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair mais fortes. Porque se a gente saiu ali com 20 pessoas, se a gente olhou para trás e disse assim, né? Deus foi com a gente. Quando a gente foi na construção, Deus foi com a gente. Deus foi com a gente.
Deus foi com a gente. Deus foi com a gente, rapaz. Se Deus foi com a gente, Deus vai continuar sendo a gente. Porque a obra não é nossa, a obra de Deus. Eu me lembro, né, quando começou essa pandemia, primeira semana, segunda semana, né, a gente, pai, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais fortes, nós vamos sair mais fortes, né? E eu creio que a gente tem vivido momentos maravilhosos. Isso não quer dizer que a gente não tenha desafio. Nós vamos ter que continuar tendo desafio, mas a visão precisa amadurecer, a visão precisa crescer, a visão precisa fortalecer na nossa vida. E a gente, para dar essa resposta, a gente vai ter que ser essa igreja que encara, essa igreja que não para, essa igreja que tem desafios, a gente não vai parar. Porque o Deus que fez conosco no passado vai nos dar resposta, vai trazer resposta, vai trazer. Com certeza. Glória a Deus. Vamos ficar de pé.